Graça e paz a todos. Um prazer estar aqui pela segunda vez. Talvez a maioria não se lembre, eu vim aqui em um culto jovem, convidado também pelo irmão Marcos. É um prazer retornar a esse lugar. Já fui muito abençoado. Aqui eu participei da adoração. Na adoração tinha testemunho que a nossa irmã deu. Eu ouvi cânticos, muita unção, muita beleza. E eu estava ali com o meu coração transbordando de alegria. Eu olhei para o meu filho e ainda fiz confirmando para ele como é bom estar na casa do Senhor e como é bom estar em um lugar como esse. Meu nome é Otávio Werneck. Sou pastor pela graça de Deus ali em Fazenda Grande 2. Vim para a Bahia há muitos anos fazer missões e não voltei mais. E espero que Deus não me tire mais daqui dessa terra tão maravilhosa. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Está conosco meu filho, o pastor Alan Werneck. Hoje é a minha oportunidade, uma honra de estar com vocês aqui, mas o Alan prega mais do que eu, bem mais que eu, e é uma honra ter meu filho comigo aqui também, que apesar de ser meu filho, apesar de estarmos sempre juntos, é muito difícil estarmos num culto juntos, por causa agora vamos estar mais juntos, né? Por causa dele trabalhar em outra, servir a Deus, na mesma denominação, mas em outra localidade. Mas aprove a Deus, a partir desse mês, a gente estar mais juntos agora. E ele vai estar ali, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Obrigado, Marcos. Obrigado, Deise. Professores de excelência, maravilhosos. Sempre que eu solicito também a ajuda do nosso irmão Marcos para pregar lá, para dar uma ministração, ele nunca diz não. Deus abençoe essa amizade de quase 20 anos já. Deus abençoe a sua casa. Eu separei um texto para que a gente possa ler e para que a gente possa falar dentro dele, no livro do Gênesis, capítulo 8, versículos 15 ao 22. Depois a gente pula só uma paginazinha, capítulo 9, aí vai para o versículo 1, para o versículo 7, para o versículo 20. Na minha versão está escrito assim: E Deus falou a Noé dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda a coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto de aves quanto de gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave, tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Capítulo 9, do versículo 1, versículo 7 e o versículo 20. Versículo 1 do capítulo 9 diz assim: E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 7: E vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Versículo 20: E Noé começou a ser lavrador e plantou uma vinha. Obrigado. Sentem-se, por favor, os cristãos de pé. Todo começo é difícil. Todo começo, em qualquer área da vida, começar um estudo, começar a faculdade, começar um curso, começar uma nova vida, a família,
Começar um ministério, todo começo é difícil, mas um recomeço pode ser muito mais difícil ainda. A história do dilúvio é a mais perfeita ilustração de como o esforço e perseverança, o trabalho duro e, acima de tudo, a ajuda de Deus podem mudar uma situação de caos em um grande projeto de vida. Noé foi um homem escolhido por Deus para efetuar essas mudanças. O título do sermão que eu quero vos entregar é tempo de recomeçar. Guardem isso. É tempo de recomeçar. Estamos nesse momento tão difícil, e vocês devem ter ouvido falar, e falam muito, e é o comentário mundial, é planetário. O assunto que mais se fala hoje no planeta é sobre o Covid, é sobre essa doença, e sobre a reinfestação. Vinha falando com o irmão Marco, a maior parte dos jogadores de futebol que tiveram Covid foram reinfestados de novo, já estão no segundo problema com Covid, e muitos estão parados, jogar não pode mais estar junto das pessoas, porque foram reinfestados outra vez, porque segundo eles aí, é aproximadamente 6 meses o tempo que tem da imunidade, e a gente precisa vigiar, e a gente precisa estar atento, e a gente precisa se cuidar. Aqui nesta igreja, como na igreja em que eu sirvo ao Senhor como pastor, a gente tem esse mesmo protocolo ali, alguém medindo a temperatura, álcool em gel, e o irmão falou, se eu não tivesse máscara, que teria uma máscara disponível. Eu fiquei feliz. Lá é o mesmo procedimento, já tem uma máscara lá tudo higienizada lá, essas descartáveis. Se alguém, no caso, vem sem máscara, a igreja oferece, porque isso não é brincadeira. A nossa igreja ficou fechada durante 7 meses. 7 meses. E aqueles irmãos que estavam desesperados para a igreja abrir, alguns ainda não foram ao culto, meus queridos. E eu brinco com eles, eu brinco com alguns. Há poucos dias eu coloquei nas redes sociais que tem gente que até no culto online chega atrasado. O culto está dentro da casa, mas o cidadão chega atrasado, irmão Marco, no culto. Pega o culto pela metade, porque ele estava dentro de casa, mas não teve tempo dele ir parar para assistir o culto, para prestar um culto a Deus, os que não podem ir. Aí quando eu coloquei isso, teve briga. Aí eu coloquei no Facebook, aí tinha gente de Maceió, de Alagoas, do interior de Alagoas, discutindo, e alguém disse assim para mim: o senhor, nem me conhece, o senhor falou isso porque não sabe da minha vida. Aí o pau quebrou lá, eu deixei aquilo para lá. Mas eu falei, gente, a gente precisa ficar atento, porque tem gente que está faltando culto online dentro da sua própria casa. Noé ficou confinado 11 meses. 11 meses. Teve uma pandemia planetária, uma inundação no planeta. E Noé ficou 11 meses confinado. E não tinha rede social, não tinha Twitter, Facebook, as outras redes sociais aí, não tinha Instagram, não tinha. Hoje eu falo com a minha família no Rio de Janeiro. Meu filho estava no Rio de Janeiro semana passada, e eu estava falando com ele pelo celular, eu vendo meu filho, eu vendo minha esposa que estava lá, meus parentes que estavam lá, e a gente se fala o tempo todo, um olhando para o outro em tempo real. Noé estava 11 meses confinado dentro de uma arca, porque havia uma pandemia no planeta, havia um dilúvio, aconteceu um dilúvio. Noé foi o homem que foi escolhido por Deus para efetuar essas mudanças. Você não veio para... Jesus não te salvou para que você ocupasse um espaço neste prédio. Jesus não te salvou para que você, aos domingos ou outros dias na semana, você se aprontasse e viesse para esse prédio. Esse é o lugar em que Deus consagrou para que você viesse adorá-lo. Mas Jesus te salvou para projetos muito maiores, para coisas muito mais importantes, para coisas muito mais profundas. Foi porque Deus te salvou a tua vida. Jesus Cristo não morreu na cruz para que nós viéssemos apenas para este lugar e passássemos aqui 2 horas, 1 hora e meia, algumas vezes por semana.
Jesus nos salvou porque tem um projeto de vida em nós, para que nós fôssemos projeto de vida nos outros. Foi para isso que fomos salvos. Foi para isso que fomos chamados. E Noé entendeu essa mensagem quando Deus chama Noé. Noé tinha as qualidades necessárias. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que Noé era um homem justo, reto e temente a Deus. Noé não tinha a sua própria justiça, ou o seu justiçamento. Noé não olhava para as coisas que o cercavam e acreditavam que a sua justiça era seus direitos. Não era essa justiça de que Deus se referia. Não era um homem justo, reto, que não se desviava para um lado nem para o outro e temia a Deus. Noé possuía a justiça que Deus precisava que o homem possuísse para ser sua testemunha na terra. Noé não se contaminava no meio daquela geração. Nem ele nem a sua casa se contaminou no meio daquela geração. E a Bíblia diz que a maldade do homem chegou a tal ponto, que enojou a Deus. E Deus disse que o seu espírito não contenderia mais com o espírito do homem. E Deus viria e destruiria toda a raça humana. A Bíblia diz que toda criatura que tinha fôlego naquela época, Deus haveria de consumi-la da face da terra. Mas a Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Alguns escatólogos, alguns estudantes dessa área da escatologia, eles acreditam que esses são sinais fortíssimos da vinda de Jesus. E essa pandemia e esse confinamento provou o coração de muitas pessoas. Aqueles que tinham dificuldade de vir, ficaram para lá, não voltaram mais. Não voltaram mais. Mas eu ouvi uma canção e eu falei disso alguns dias atrás. Com esse louvor, esse ministério com muita unção cantou que ele deixa as 99 em busca daquela. Perceba alguém que não tem vindo há tempos aí. Perceba alguém e ligue para ele. Diga que você sente sua falta. Diga que você quer ele junto com você. Diga que você quer estar com ele. Ligue. A igreja nunca vai estar completa enquanto a 100ª ovelha estiver lá fora. Ela nunca vai estar completa enquanto a 100ª ovelha estiver lá fora. E Noé e a sua família acharam graça, porque ele era justo, reto e temente a Deus. Não era só ele, a sua casa. A casa de Noé era diferente da casa de Ló. Quando os anjos foram ali para as bandas de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Ló, ainda que na carta aos Hebreus, a Bíblia fala que Ló se indignava, mas a Bíblia diz que Ló se assentava à porta da cidade para julgar as causas de Sodoma e Gomorra. E a família de Ló estava tão contaminada, que só escapou Ló. Até as suas filhas depois se perderam. Tão contaminada naquele processo, tão absorvida pelo aquele secularismo de Sodoma e Gomorra, que a sua família se perdeu. Só Noé escapou, e escapou forçosamente. No livro do Gênesis está escrito que os anjos os pegaram pela mão e os tiraram à força da cidade. Eles tiraram a força, arrancaram a força da cidade. Arrancaram eles a força da cidade. E o coração da mulher de Ló estava tão contaminado, que ela tirou o corpo. Os anjos arrastaram ela pela mão, só levaram o corpo dela, porque a alma, o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Nós não queremos, senão nós não vamos escapar. Se o nosso corpo estiver aqui,
mas o nosso coração estiver lá fora, nós não escaparemos disso, do juízo de Deus. Se o nosso corpo apenas estiver aqui, mas o nosso coração estiver lá fora. O coração da mulher de Ló estava fora, não estava com os anjos, ela não estava naquele projeto de sair daquela cidade, e ela olhou para trás, e a Bíblia diz que se perdeu ali, em uma estátua de sal. Noé fazia diferença no meio da sua geração, e Deus chega para Noé. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes não revelar os seus servos, os seus profetas, não é isso? Quando Deus ia mandar a fome no mundo, Deus revelou a José. Deus revelou a José. Deus mostrou para José o que ia acontecer. Quando Deus ia fazer algumas coisas com o seu povo, Deus sempre enviava os profetas antes para avisar: olha, vai acontecer isso. Deus nunca deixou o seu povo alheio, sem saber do que ia acontecer. E nós, o que lemos a Bíblia, nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Nós já sabemos como as coisas vão acontecer. Nós já sabemos como é o fim de todas as coisas. Nós já sabemos como devemos nos comportar. Nós já sabemos como devemos nos proceder. Nós já sabemos de todas as coisas, porque Deus de antemão nos revela pela sua palavra tudo o que vai acontecer ao nosso redor. E Deus chama a Noé e diz que vai mandar um dilúvio. Mas é surpreendente demais, porque até esse momento nunca tinha chovido na face da terra. A Bíblia diz que nessa época, gás, eles saíam e os seus vapores regavam a terra. Nunca eles tinham ouvido falar de chuva. Essa palavra entrou na Bíblia a partir daquele momento em que Deus chama a Noé para falar. Mas Noé acredita que aquilo que Deus estava falando para ele ia acontecer. Acredite, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Acredite, aquilo que Deus disse a teu respeito vai se cumprir. Acredite na palavra do Senhor. E Noé acreditou. E Noé acreditou. E Deus mandou ele fazer uma arca. Pense em um homem sem formão, sem serra elétrica, sem serra tico-tico, sem furadeira, Marco, sem chave de fenda, sem um martelo, sem um machado afiado. E Deus manda ele fazer uma arca gigantesca, uma embarcação gigantesca. E ele vai para um lugar, ele não acredito que ele foi para um lugar limpo e foi buscar madeira. Ele deve ter ido para um lugar, numa floresta em que tivesse esse tipo de madeira. E lá ele limpou tudo, cortou essas madeiras. E a Bíblia diz que esse período foi 120 anos. Ele tinha tempo, né? Ele tinha 600 anos quando isso aconteceu. Mas às vezes a gente quer que projetos que Deus faça na nossa vida se cumpram em 2 anos, se cumpram em 3 anos. Promessas que Deus, a gente não está maduro para receber, a gente não está maduro para executar, mas a gente quer que aconteça. A gente não está preparado, mas a gente quer que aconteça. E ele durante 120 anos... Imagine a sua sociedade em volta, olhando aquele projeto, nunca tinham visto aquilo, e perguntando: o que é que você vai fazer, está fazendo aí, Noé? Noé disse: eu estou fazendo um veículo de escape. Por que, Noé? Porque Deus vai fazer chover na terra. Eu estou num projeto que eu não posso parar. Por que, Noé? Porque Deus vai fazer chover na terra. Eu estou fazendo uma grande obra. Por que, Noé? Porque Deus vai consumir toda a humanidade. Provavelmente zombavam dele, não acreditavam nele, mas ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem tinha liberado a palavra. Ele sabia que ele tinha um projeto de Deus para executar. Provavelmente ele tenha sido chamado de louco no meio da sua geração, por causa da forma da ocupação que ele tinha. Deus tem um projeto na sua vida. Ponha em prática em nome de Jesus.
Deus tem urgência de realizar coisas através da sua vida. Deus tem urgência de realizar coisas na tua vida. Põe em prática em nome de Jesus. Talvez você diga: eu não sou apto para fazer as coisas, eu não tenho a habilidade do pastor, de outro obreiro, eu não tenho essa habilidade. Há muitos anos em Minas Gerais, às margens da BR-116, tinha uma senhora analfabeta, já com seus 70 anos de idade, analfabeta, pobrezinha, mas ela via aquelas adolescentes na pista, nos postos de caminhões, ali se prostituindo com os caminhoneiros, e ela orava para Deus dar um projeto para ela. Ela orava para que Deus fizesse alguma coisa através da vida dela. Ela orava para que fosse útil no reino de Deus, para mudar histórias daquelas meninas. E essa mulher só tinha 2 agulhas de crochê e um rolo de linha de crochê. Essas eram as ferramentas daquela mulher. E aquela mulher começou a chamar aquelas meninas para ensinar crochê, para ensinar panos de mesa, para ensinar a fazer bolsa de crochê, para ensinar a fazer blusa de crochê, para ensinar a fazer coisas dessa natureza. E aquele local foi se enchendo de meninas que se prostituíam, e aquelas meninas foram aprendendo uma profissão, e aquelas meninas foram se especializando, e alguém viu aquilo e fez daquilo uma cooperativa. Aquela mulher mudou a história de dezenas de meninas com 2 agulhas de crochê e um rolo. Mudou vidas, mudou histórias, quebrou maldições, restaurou dignidades, devolveu filhas às famílias e as tornou mulheres de bem, porque foram evangelizadas, e a maioria servem ao Senhor. Acredite, Deus quer usar a tua vida. Diga para Deus: eu só sei isso, eu só tenho isso nas mãos. Imagine se aqueles meninos escondem os peixes e os pães. Imagine se eles escondem os peixes e os pães, irmão Marco. Não haveria um milagre de 5.000, não haveria um milagre de 4.000, e isso não estaria na Bíblia, porque alguém poderia ter escondido e dito assim: o peixe é meu, o pão é meu, mas ele disse assim: não, o peixe é de Deus, o pão é de Deus, tudo é de Deus, para a glória de Deus. Deus faz o que Ele quer com a minha vida e com aquilo que eu possuo. E Noé tem esse seu projeto, e o seu projeto vai finalizando, e Deus não conta tudo. Quando vai chegando para o final, Deus diz para ele pegar um par de animal, de toda a espécie dos animais puros e limpos, 7 pares. Você está reclamando do confinamento? Vai morar com cobra, lagartixa, vai morar com cachorro, com pato, galinha, hipopótamo, elefante, tigre, vai morar com as araras gritando, vai morar, vai ser confinado. Confinamento foi o de Noé. 11 meses confinado. Não tinha 5. Lá em casa tem o quê, Alain? Eu não sei o que lá em casa tem Netflix. Amazon, Netflix, Amazon e Globoplay. Lá em casa tem a Netflix, Amazon, tem uns 400 filmes para você ver toda hora, né? Não é só tinha mugido, balido, berro, uivo, silvo, gritos, coachá. Não tinha essas coisas para se distrair, não. Não tinha joguinho de dominó. Imagine o cheiro ali dentro. Imagine o calor ali dentro. E Noé entra na arca. Mas Noé se preparou. Noé se preparou. Eu poderia
fazer uma alegoria das preparações da igreja. Hoje a igreja a arca é um tipo da igreja. A igreja é um antítipo da arca. A arca simboliza a igreja. Tem todo tipo de gente. E veio o dilúvio, e o dilúvio afetou os homens, afetou os animais, afetou o clima. Noé tapou as brechas da arca, diz a Bíblia que Deus chega para Noé e manda ele betumar. Estava numa região que tinha petróleo bruto, e betumou, e isolou, e calafetou todas as brechas da arca. Noé armazenou provisões, e nós poderíamos dizer: o que é que nos prepara para as grandes calamidades? O que é que nos prepara para os dias difíceis, os dias dos enfrentamentos difíceis? Eu podia dizer que fé, oração e jejuns. Essa é a provisão que a igreja precisa nos dias de hoje. Não perder a fé na palavra de Deus. Tem um pastor aí que diz que a Bíblia precisa ser reescrita, não é, Marco? Eu gostava muito dele há uns 10 anos atrás, não quero mais conta. Ele disse que a Bíblia precisa ser reescrita. Ele é de viés de esquerda, então ele quer reescrever a Bíblia. Alguns querem suprimir muitos versículos da Bíblia, tirar os versículos da Bíblia, para fazer uma Bíblia palatável, uma Bíblia que a gente goste. A palavra de Deus tem que confrontar. A palavra de Deus tem que dizer para mim: Otávio, você era um lixo, você estava morto em delitos e pecados, você era maldito, você era filho do inferno, você era servo do diabo, você era escravo do pecado. Pela graça eu te salvei, mas cuidado, se você vacilar, você vai voltar a ser um lixo, a ser um filho do diabo, a ser um escravo do pecado. Você voltará a servir ao diabo. A palavra de Deus precisa nos confrontar. A palavra de Deus precisa colocar o dedo na nossa ferida. A palavra de Deus precisa nos repreender. A palavra de Deus precisa se meter na nossa vida assim. A palavra de Deus precisa nos guiar assim. A palavra de Deus precisa nos bater sim. A palavra de Deus precisa nos corrigir sim. A palavra de Deus não pode ser mudada. Quem tem que ser mudado sou eu, segundo os moldes da sua palavra, porque é por ela que eu criei, é por ela que eu vivo, e é crendo nela que eu vou entrar nos céus. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Não podemos mudar. A Bíblia diz assim: não removei os marcos antigos. O marco fica. Não removam os marcos antigos, os princípios, não removam da vida de vocês os valores antigos, a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra que firma, a palavra que guia, a palavra que fortalece, a palavra que orienta, a palavra que santifica, a palavra que alimenta, a palavra que dessedenta, a palavra que guia, a palavra que fortalece, a palavra que sustenta, a palavra que fortalece a nossa alma, sustenta a igreja, guia o seu povo para o céu. A gente não pode mudar isso nunca, jamais, jamais. O Senhor avisou a Noé, como eu disse, Deus não faz nada sem antes nos revelar. Revelou a José no Egito, revelou a Raabe sobre a destruição de Jericó, falou com Manoá sobre o nascimento de Sansão, falou com Gideão, falou com Moisés, e hoje ele nos fala através da sua palavra pela igreja, pelo Cristo. A carta aos Hebreus diz: antigamente havendo Deus falado pelos profetas, hoje ele nos fala pelo seu Filho, nos fala por Jesus Cristo, e Jesus Cristo pela sua palavra, inspirada pelo seu Santo Espírito. O dilúvio passou, 40 dias e 40 noites chovendo, 11 meses de confinamento.
11 meses de confinamento. Eu tenho mais quanto tempo, meus queridos? 11 meses de confinamento. Olha a palavra que Deus... Aí você imagina assim, passa tudo. Noé deve ter imaginado com a sua família, ufa, o corvo foi, voltou, a pomba foi, voltou, agora a pomba voltou com um raminho de oliveira, então tem terra seca, Deus manda, sai todo mundo da arca. Imagine a alegria, imagine a felicidade, imagine aquilo que a gente faz, imagine os alongamentos. Noé, a família, todo mundo ali confinado, agora pode andar, pode correr, imagine, mas imagine o mundo. Imagina o espanto de Noé, só cadáveres, Marco, enterrado na lama. A humanidade não morreu, Marco? Animais mortos, árvores secas e quebradas, muito bicho morto. Era o caos, no caos. Deus não reconstruiu a terra, não fez um paraíso, não. Saiu do dilúvio, deu de cara com o caos. Cadáveres, com certeza, de seres humanos e de animais, muita podridão. A visão deve ter sido aterrorizante. A visão deve ter sido aterrorizante, mas olha a palavra que Deus dá para Noé. Olha a palavra que Deus, vou ler de novo para vocês, capítulo 8, versículo 17, olha o que Deus fala para Noé. Eu já li, mas eu vou repetir. No meio do caos, traze todas as coisas viventes que está contigo, de toda a carne, tanto de aves quanto de gado, de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que elas possam procurar abundantemente. Mas olha a palavra que Deus dá para Deus, no meio do caos, no meio da pandemia, no meio de tudo de ruim. Olha a palavra que eu quero que você memorize isso para os dias de hoje e leve isso para sempre na tua vida. Sejam frutíferos no meio do caos, multipliquem no meio do caos. Vou repetir, no capítulo 9, versículo 1. E Deus abençoou a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede frutíferos, multiplicai-vos. No versículo 7, e vós sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. No meio do caos é que Deus nos chamou para dar frutos, é no meio do caos que Deus chamou para a gente colocar a coisa em ordem, é no meio do caos que Deus nos chamou para mudar histórias, é no meio do caos que Deus chamou para ser glorificado. Você foi colocado no meio do caos, frutifique, dê fruto, glorifique a Deus, porque Deus quer usar a tua vida para mudar histórias. É no meio do caos. Não tinha um paraíso, não tinha um tapete vermelho, não tinha rosas, não tinha orquídeas, não tinha um caminho de flores, não, era cadáveres, era coisa ruim, era ossos secos, era tudo esquisito. E Deus diz assim: multiplica, frutifica, eu te abençoo para você frutificar e multiplicar nesse lugar. Foi isso que Deus falou. Foi isso que Noé viu ao sair da arca. Você está vendo mortos, você está vendo notícias, você está ouvindo histórias, você está ouvindo boatos. Noé viu restauração, Noé viu reconstrução, Noé viu mudança de estruturas, Noé conquistou o futuro, Noé viu o projeto que Deus tinha na vida dele, da sua família, para mudar a história, para recomeçar um novo projeto de Deus.
na humanidade aqui nesse planeta. Sabe o que Noé faz? No meio do caos, o que você faz? Você grita, murmura, esperneia, desanima. A Bíblia diz que assim que Noé saiu, ele construiu um altar e adorou a Deus. Está na sua Bíblia. A Bíblia diz que ele construiu um altar e sacrificou para Deus. Construa altares, Deus vai se manifestar. No meio do caos, você já leu lá Elias no Monte Carmelo, o que ele fez? Construiu um altar. No meio do caos, Deus vai se manifestar de forma poderosa, de forma gloriosa. Comece a construir altar, comece a erigir um altar de adoração, um altar de compromisso, um altar de oração, um altar de fidelidade a Deus. Comece a construir e você vai ver como Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Depois de ele construir o altar, diz a Bíblia que ele plantou uma vinha. Vinha fala de alegria, vinha fala de prosperidade, vinha fala de felicidade, vinha fala de festa. Noé tirou os olhos do caos e colocou os olhos nas promessas de Deus. Tira os olhos do caos, coloque os olhos nas promessas de Deus. Tire os olhos do caos. Noé olhou para o futuro. Talvez você esteja tão preso. Olhe para o que Deus tem para a sua vida. Olhe para o que Deus quer fazer na sua vida. Olhe, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Já leu isso na sua Bíblia? São pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos e não de mal. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de bênçãos e não de mal. Olhe para a palavra do Senhor. Noé tinha um mundo novo para construir, precisava pôr ordem no caos. Já estou terminando. Tem 3 páginas, mas porque a letra é desse tamanho, tá? Mas se fosse para o Alan ler, alguém daria só uma página só. Deus sempre tem um recomeço para o seu povo. Ainda que a gente não veja nenhuma perspectiva, Deus tem um recomeço. Deus tem um recomeço para a sua família. Deus tem um recomeço para os seus projetos. Deus tem um recomeço para os seus sonhos, para a sua vida, para o seu ministério. E Ele já começou a restaurar você. Já começou a recomeçar tudo novo na tua vida. Eu quero te convidar nessa noite para você reconstruir o seu altar, para você renovar as suas chamas e para você plantar uma vinha. Plantar uma vinha é plantar coisas boas no seu coração. Jó disse assim, Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me fortalece. Eu quero trazer à memória aquilo que me santifica. Eu quero trazer à memória aquilo que me deixa de pé. Eu quero trazer à memória aquilo que me faz feliz. Ponha isso no seu coração. Para terminar, é uma história que eu gosto muito, que o pastor Alan conta, que o nosso irmão Marco, não você Marco, o Marco Avelino lá conta, e que eu sei também. A Segunda Grande Guerra Mundial começou em 1939 e acabou em 1945. Os professores de história me corrijam se eu estiver errado. Mas antes disso, o mundo já estava muito tenso. O mundo já estava um caos. O mundo já estava um caos. E uma igreja batista, tem sempre uma igreja batista no meio das coisas, né, varão? E uma igreja batista, nos Estados Unidos, pega os seus jovens,
os seus jovens. Agora eu vou falar de um nazareno também. E pega os seus jovens numa excursão para a Inglaterra. E vai com os seus jovens para a Inglaterra. E naqueles passeios espirituais, nos pontos, nas grandes personalidades dos avivamentos, de mudanças de história, eles foram, o último ponto era a casa de John Wesley, que já havia morrido, né? Há 2 séculos antes. E eles foram visitar a casa de John Wesley. Para os que conhecem a história de a Igreja Nazareno, ela é fundamentada também, nós somos armínio wesleyanos. Então John Wesley é nosso patrono. E eles visitaram, e a casa de John Wesley, conta os historiadores, que era uma casa muito pobre, tinha uma chaleira de prata, tinha uma lamparina, um lampião, tinha poucos móveis e poucos utensílios para fazer comida. Porque John Wesley era um minimalista, né? Muito simples. Muito simples. Ele não acreditava que nem ser pobre, nem ser rico o aproximava mais de Deus. O que o aproximava de Deus era a santidade. E ele acreditava nessa palavra, que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. E ele era um homem de oração ininterrupta. Ininterrupta. E orava, e orava, e orava, e orava. E o tapetezinho que ele tinha ali no seu quarto, no seu oratóriozinho ali no seu cantinho, tinha poído, comido com as marcas do seu joelho. E os jovens foram lá e visitaram aquela casa. E na hora da excursão voltar para os Estados Unidos, eles sentiram falta de um jovem que foi naquela excursão. E um jovem magro, desconjuntado, com óculos fundo de garrafa. E quando eles chegaram naquela casa, e eles encontraram um jovem de joelhos dobrados. Só tinham 4 palavras, a oração desse jovem. E ele orava assim: ó Senhor, faz de novo. Ó Senhor, faz de novo. Ó Senhor, faz de novo. Aquele jovem era Billy Graham. E quando veio o caos, veio a Segunda Guerra Mundial, e o mundo entrou em turbulência, quem Deus levanta para consertar o caos espiritual da sua nação, que influenciou o planeta? Aquele homem, Billy Graham, aquele jovem que orava para que Deus mudasse a história. Ó Senhor, faz de novo. Ó Senhor, faz de novo. E veio a Segunda Grande Guerra Mundial. E aquele homem ajudou a restaurar, a devolver a dignidade, a devolver a direção da palavra. Tornou-se conselheiro de muitos presidentes. Porque Deus o levantou no caos, para frutificar no caos, para abençoar no caos, para mudar histórias no caos. Foi para isso que Deus levantou a igreja. Somos sal e somos luz no meio do caos. Essa era a família de Noé, e a arca representava a igreja. E nós somos esta geração. Ele ficou 11 meses confinados. E quando saiu, impactou o mundo. E quando acabar o confinamento, o que você vai fazer depois?